É muito difícil estabelecer qual é a maior igreja do mundo. Depende muito de qual critério nós utilizamos. Maior área construída, que abriga o maior número de pessoas sentadas ou em pé, o tamanho da nave, ou então a altura. Ou seja, dependendo do critério utilizado, vamos ter uma lista diferente das maiores igrejas do mundo. Existem várias por aí. E em quase todas as listas, o maior número das maiores igrejas do mundo se situam na Europa, em primeiro lugar, depois nas Américas. Mas há uma exceção, daquela que alguns dizem é a maior igreja do mundo. Trata-se da Igreja Nossa Senhora da Paz, na cidade de Yamoussoukro, na Costa do Marfim. Ela foi construída entre 1985 e 1990 por ordem do ditador daquele país, que governou a Costa do Marfim durante 33 anos e decidiu pessoalmente construir a igreja e investiu nessa construção 350 milhões de dólares. A igreja foi inaugurada pelo Papa João Paulo II no ano de 1990. O investimento para a proporção do país foi de tal monta que gerou uma profunda crise econômica que degenerou em crise política que continua até hoje, mesmo muito tempo depois da morte do idealizador dessa igreja. Na igreja Nossa Senhora da Paz de Yamoussoukro cabem aproximadamente 18 mil pessoas na nave central, que imita a Basílica de São Pedro em Roma. E ela, no pátio externo, de onde as pessoas podem assistir missa, cabem tranquilamente 300 mil pessoas. A lotação completa só foi atingida duas vezes. Uma na inauguração, com a presença do Papa João Paulo II, e a outra no enterro do ditador que a mandou construir. Atualmente, a cidade de Yamoussoukro, que deixou de ser a capital da Costa do Marfim após a morte do ditador, tem uma população estimada de em torno de 100 mil habitantes e desses apenas 15% são católicos. Nos domingos, em média, a igreja recebe no máximo 350 pessoas para a celebração da missa. Esta construção é um exemplo típico da confusão entre igreja e templo. Há pessoas que confundem as duas realidades, mas é um engano muito grosseiro. Com efeito, como diz a boa teologia, a igreja é muito mais do que um templo, do que uma construção. A igreja é uma comunidade viva. E não é construindo templos que se constrói igrejas. Aliás, a construção de megatemplos, como é o caso dessa igreja em Costa do Marfim e de tantas outras igrejas no passado e de fatos que estão acontecendo no presente, geralmente causam confusão, escândalo e muitas vezes divisão na própria comunidade de fé. É preciso voltar à compreensão que Jesus tinha da igreja. Jesus se reunia com as pessoas em qualquer lugar. Para ele, todo lugar era lugar para encontro da comunidade de discípulos e discípulas. Ele se reunia com as pessoas nas sinagogas da Galileia, na beira das estradas, embaixo da árvore, na beira do lago, no alto da montanha, dentro das casas. Ou seja, para Jesus, todo lugar é o lugar da comunidade cristã. Mas para ele, havia três lugares especiais onde a igreja de Deus se fazia presente, onde o templo de Deus, a casa de Deus, se tornava realidade. Em primeiro lugar, no corpo das pessoas sofredoras. Era no corpo dos mais pequeninos que Jesus mostrava e fazia a sua presença no meio de nós. Em segundo lugar, Jesus também afirma a sua presença lá onde dois ou três se reúnem em seu nome. E isso pode ser em qualquer lugar, independente das condições físicas em que as pessoas se encontram. E em terceiro lugar, Jesus afirma que ele está presente em toda a pessoa que o busca em espírito e verdade.
Ele não precisa de um templo para morar, para fazer-se presente no mundo diferente do que pensavam os judeus do seu tempo e muitas pessoas hoje ainda pensam. Ele não precisa de uma construção. Ele pode estar no Monte Garizim, no Monte de Jerusalém, ele pode estar em qualquer espaço religioso e até mesmo fora de lugares que são normalmente considerados morada de Deus. Menos prédios e mais igrejas vivas. Este é o desafio para todos aqueles e aquelas que buscam hoje viver a experiência do Deus vivo no meio de nós e que confiam mais na ação de Deus do que nas suas próprias obras e construções. Só assim nós faremos de fato com que a verdadeira grande Igreja de Deus seja toda a humanidade e todo o mundo por ele criado.